Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um início de leitura. Consciência Quântica, de Amit Goswami. Uma nova visão sobre o amor, a morte e o sentido da vida. Dedico este livro aos ativistas quânticos do mundo, no passado, presente e futuro. Nós vamos transcender. Agradecimentos. Agradeço a Voice por ter me convidado para ir a Tóquio e a Masumi Ori pelos diálogos que mantivemos. Agradeço a Tatiana Hill pela transcrição das gravações dessas entrevistas. Agradeço a Eva Hare pela entrevista que fiz com ela e com vários outros jornalistas cujos os nomes não recordo por suas contribuições. Agradeço a Judith Greentree por ter lido minuciosamente o manuscrito e por alguns comentários bem-humorados que incorporei ao livro. Agradeço de coração a Sarah Scarlett, Mimi Hill e Terry Way por suas contribuições. Agradeço a equipe editorial da Hampton Roads pelo maravilhoso trabalho de produção. Agradeço a todos vocês. Introdução. Passaram-se quase 100 anos desde a formulação matemática completa da física quântica. Ela foi apurada por milhares de experimentos e seus conceitos foram aplicados com êxito em muitas tecnologias. Com efeito, começamos a usar a palavra quântico em nosso dia a dia, no geral, sem compreendermos plenamente o seu sentido mais profundo. Ainda assim, apesar da sua efetiva integração em nossa sociedade, a visão de mundo quântica ainda não foi aceita totalmente pela comunidade científica, que continua a abraçar e a defender a arcaica visão de mundo newtoniana. Por isso, as implicações plenas da visão de mundo quântica ainda não penetraram a mente do público. A boa notícia é que na década de 1990, graças ao esforço de um grupo vanguardista de cientistas renegados, dentre os quais me incluo, a visão de mundo quântica começou a amadurecer e a estruturar um novo e abrangente paradigma científico. Um movimento de base conhecido como ativismo quântico passou a remover o jugo da física newtoniana sobre o establishment científico, apelando diretamente às pessoas. Este livro faz parte deste movimento e é a mais recente e acessível explicação da visão de mundo quântica. Uma parte do estrago é fruto das circunstâncias. O paradigma newtoniano predominante sempre esteve repleto de paradoxos. Conhecido oficialmente como materialismo científico, essa visão de mundo propunha que tudo existe como um mero fenômeno da matéria, movimento material no espaço e no tempo, causado por interações materiais. Os paradoxos implícitos nessa visão nunca foram resolvidos. Só nas décadas de 1980 e 1990 é que o materialismo científico foi submetido a um escrutínio sério por parte da comunidade científica, motivado por novos dados experimentais. Anteriormente, a visão de mundo do materialismo científico esteve muito apoiada na mudança da física, que se afastou de uma abordagem europeia de viés filosófico e se aproximou da visão norte-americana, mais pragmática, que se instalou após a Segunda Guerra Mundial. Antes da década de 1950, o materialismo científico achava-se firmemente entrincheirado em duas únicas disciplinas,
a física e a química. Era a ciência dos objetos inanimados. Depois dos anos 1950, ele começou a dominar também a biologia, que se tornou química, a área da saúde, que se tornou quase mecânica, e finalmente a psicologia, que se tornou neurociência cognitiva. A outra parte do estrago foi o entusiasmo inadvertido de cientistas bem-intencionados que encerraram o mais rápido possível as discussões em torno do significado da física quântica. Assim, chegou-se a um consenso que ganhou o apelido famoso, eu diria infame, de interpretação de Copenhague. Essa interpretação foi desenvolvida pelo famoso e cordial Niels Bohr, venerado por todos os cientistas, entre os quais me incluo. O elemento central da interpretação de Copenhague chama-se princípio da complementaridade, que, em sua forma popular, está simplesmente errado, seja na esfera teórica, seja na experimental. A matemática quântica é categórica em afirmar que objetos quânticos são ondas. Claramente, porém, os experimentos indicam que eles também são partículas. Como o mesmo objeto pode ser tanto onda, algo que se espalha, quanto partícula, algo que percorre uma trajetória definida? A forma popular do princípio da complementaridade resolve o paradoxo onda-partícula, alegando que os objetos quânticos são tanto ondas como partículas. O aspecto de onda revela-se em experimentos de mensuração de ondas. O aspecto de partícula revela-se em experimentos de mensuração de partículas. Mas ambos nunca aparecem no mesmo experimento, sendo, portanto, chamados de complementares. Entretanto, a resposta correta para o paradoxo da dualidade onda-partícula, em termos teóricos e experimentais, é esta. Os objetos quânticos são ondas de possibilidades que residem num domínio da realidade situado além do espaço e do tempo, chamado domínio da potencialidade. Sempre que medimos esses objetos, eles se revelam como partículas no espaço e no tempo. Assim, tanto o aspecto de onda quanto o de partícula de um objeto podem, de fato, ser detectados em um único experimento. Infelizmente, a versão do princípio da complementaridade, que se popularizou, criando a impressão de que tanto o aspecto de onda quanto de partícula de um objeto existem no espaço e no tempo, induziu em erro uma ou duas gerações de físicos, levando-os a fechar a mente para os elementos radicais da física quântica. Com efeito, a física quântica afirma uma realidade em dois níveis. Não há não a realidade de um único espaço-tempo da física newtoniana e do materialismo científico. De mais a mais, a física quântica não pode se desvencilhar dos paradoxos sem invocar explicitamente a consciência. Naturalmente, foi o papel da consciência que manteve vivo o paradoxo, não nos meios dominantes, mas numa espécie de underground. Na década de 1980, um experimento realizado por Alan Aspect e seus colaboradores resolveu a questão de domínio dual versus um domínio único da realidade, discernindo o domínio da potencialidade do domínio do espaço e do tempo. No primeiro, não é necessário um sinal para haver comunicação. Tudo está interligado instantaneamente. No segundo, ao contrário, são sinais, movendo-se a uma velocidade que ultrapassa a velocidade da luz, que mediam a comunicação, que sempre ocorre num tempo finito.
O que significa dizer que o domínio da potencialidade está interligado instantaneamente? Apenas isto. Tudo no domínio da potencialidade é uma entidade. Em um trabalho científico publicado em 1989 e depois em 1993, no livro O Universo Autoconsciente, cheguei a uma proposição que resolve o paradoxo. O domínio da potencialidade é a nossa consciência, não na forma da consciência ego ordinária, mas como uma consciência superior, na qual somos todos um. Na percepção consciente ou awareness manifestada, tornamo-nos separados, em parte, pela necessidade de distinção de outros objetos, a distinção sujeito-objeto, e em parte, devido a nosso condicionamento individual. Também propus que essa consciência una superior é demonstrada pela causação descendente, a capacidade de escolher entre as diversas facetas de uma onda de possibilidade. A escolha consciente é que transforma ondas de possibilidade em partículas da experiência manifestada. O filósofo e cientista Willis Arman, então presidente do Instituto de Ciências Noéticas, Institute of Noetic Science, IONS, apoiou bastante meu trabalho. Convidou-me a escrever uma monografia sobre minha pesquisa. Em pouco tempo, a nova pesquisa criou uma nova ciência, a ciência dentro da consciência, uma expressão que, graças a Harman, descobri já estar em voga na época. A monografia com esse mesmo nome foi publicada pelo IONS em 1994. O progresso desse campo foi rápido, sempre acompanhado por estranhas coincidências de sincronicidade junguiana. Primeiro, uma senhora de idade me telefonou durante um programa de rádio ao vivo e me fez a seguinte pergunta: O que acontece quando morremos? Eu não sabia como responder sem recorrer a clichês culturais e por isso fiquei quieto. Posteriormente, um teosofista, alguém que acredita em reencarnação, fez um curso comigo por causa do meu livro, mas sempre acabava falando em reencarnação. Não muito depois, tive um sonho no qual acordei lembrando-me desta recomendação. O livro tibetano dos mortos está correto. Cabe a você provar isso. Finalmente, uma aluna de pós-graduação em filosofia me procurou e me pediu para ajudá-la em seu luto para superar o impacto da morte de seu namorado. Enquanto conversava com ela e tentava teorizar sobre o que sobrevive à morte física, comecei a enxergar a possibilidade de uma ciência de todas as nossas experiências. Sensação material, sentimento vital, energia, pensamento mental, significado e intuição supramental, arquétipos como amor e verdade. A partir disso, desenvolvi uma teoria sobre a vida após a morte e a reencarnação. Pouco depois, recebi um telefonema do escritor e editor Frank DeMarco, pedindo-me para escrever um livro sobre minha pesquisa mais recente. Ele foi publicado em 2001, com o título A Física da Alma. A biofísica Beverly Hubbick me procurou em 1998, pedindo-me para contribuir com um artigo sobre minha pesquisa para uma antologia que ela estava compilando. Em 1999, uni-me a um grupo de 30 pensadores do novo paradigma, numa conferência com o Dalai Lama em Dharamsala, na Índia. A certa altura, o encontro ficou turbulento. Primeiro, o físico Fred Alan Wolf e eu
Tratávamos uma batalha verbal a respeito da abordagem correta para o novo paradigma. Outros entraram na discussão e os organizadores foram se queixar com o Dalai Lama. Ele apenas riu e disse: cientistas sempre são cientistas. Depois que a paz se restabeleceu, o Dalai Lama nos pediu para aplicar nosso novo paradigma a questões sociais. Isso chamou minha atenção. Quando voltei aos Estados Unidos, escrevi o artigo que Beverly Rubik havia pedido, aplicando a física quântica à saúde e à cura. Nele, desenvolvi uma teoria daquilo que Deepak Chopra chamou de cura quântica, cura espontânea, sem intervenção médica. Mais ou menos nessa época, visitei o Brasil, onde um jovem me perguntou se eu conhecia Deepak Chopra. Quando eu disse que não, ele respondeu: posso corrigir isso? Pouco depois, recebi um convite para visitar Deepak em San Diego. Ele acabara de publicar seu livro Saúde Perfeita, no ano 2000, que trata da Ayurveda, um sistema alternativo de cura criado na Índia. Deu-me um exemplar e me pediu para lê-lo. Em função disso, acabei por provar a validade científica de uma ideia que os doutores da medicina alternativa têm usado há milênios. Dado que somos mais do que nosso corpo físico, as doenças em nosso corpo sutil também podem ser responsáveis por doenças físicas, especialmente doenças crônicas. Com isso, a cura pode se dar não só mediante o tratamento dos sintomas físicos, mas também pela cura da doença em sua origem mais sutil. Os praticantes das ciências de cura, física e mental, lidam com seres humanos de verdade. Por isso, nem sempre aprovam com entusiasmo o modelo alopático da medicina, o modelo mais mecânico que se desenvolveu a partir do materialismo científico. Quando escrevi O Médico Quântico, em 2004, que fala da integração entre medicina mecânica convencional e medicinas alternativas mais humanas, a visão de mundo quântica começava a ganhar força entre praticantes da medicina alternativa e até mesmo entre alguns alopatas de vanguarda. Deepak ficou tão entusiasmado com o livro que escreveu o prefácio de uma edição posterior. A medicina baseia-se na biologia. Para afrouxar o jugo exercido pelo materialismo científico sobre a medicina, precisamos introduzir a consciência na biologia. Comecei a trabalhar nisso na década de 1990 e, em 2008, propus uma teoria científica da evolução baseada na consciência, em meu livro Evolução Criativa. Essa teoria explica as lacunas fósseis e a flecha biológica do tempo, conceitos necessários para que a evolução passe da simplicidade para a complexidade, dois dados importantes que o darwinismo e suas ramificações não conseguem explicar. A evolução criativa, em evolução criativa, também integrei ideias de Sri Aurobindo e de Teilhard de Chardin sobre o futuro da humanidade e uma abordagem científica. O futuro da humanidade a uma abordagem científica. Vali-me de ideias desenvolvidas por Rupert Sheldrake sobre campos morfogenéticos, espécie de matrizes para a criação de formas biológicas, reunindo tudo sob o guarda-chuva da ciência dentro da consciência. O establishment científico, porém, tem sido muito resistente à influência da física quântica, embora, graças ao trabalho empírico sobre a epigenética e a livros populares de biólogos como Bruce Lipton, Mai Van Ho e outros, a biologia quântica esteja ganhando terreno pouco a pouco. Em 2009, propus-me a acelerar essa mudança de paradigma, fundando um movimento chamado Ativismo Quântico.
Minha meta era popularizar a visão de mundo quântica, reunindo um grupo de pessoas dedicadas a transformar a si mesmas e a sociedade por meio da prática de princípios quânticos. O movimento recebeu certa atenção, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, na Europa, na Índia e no Japão, e até mesmo no Oriente Médio. Em 2014, fui ao Japão para ter longas conversas sobre visão de mundo quântica e ativismo quântico com um erudito filósofo e empresário japonês, Masumi Ori. Este livro baseia-se sobremaneira nessas conversas. A elas acrescentei outras entrevistas, principalmente uma que tive com a escritora Eva Hare. O resultado foi uma espécie de introdução à física quântica para não cientistas. Contém elementos de todos os meus trabalhos anteriores e espero que inspire você, leitor, a ser um ativista quântico. Espero convencê-lo de que a pesquisa sobre a consciência e a compreensão da visão de mundo quântica constituem o futuro da ciência. São a base de um novo paradigma que pode nos levar às respostas para tudo. No original, Awareness não há uma tradução exata em português. O termo é comumente traduzido como consciência, percepção ou atenção. Em muitas publicações, awareness é mantido em inglês, pois tem um sentido mais amplo que o de consciência. Refere-se a um estado de alerta que compreende, inclusive, a consciência da própria consciência. É também um conceito-chave da Gestalt terapia, ou Gestalt terapia. Segundo Clarkson e McHugh, awareness é a habilidade de um indivíduo estar em contato com a totalidade de seu campo perceptual. É a capacidade de estar em contato com sua própria existência, dando-se conta do que acontece ao seu redor e dentro de si mesmo. É conectar-se com o meio, com outras pessoas e consigo próprio. É saber o que está sentindo, significando ou pensando. Saber como está reagindo nesse exato momento. Awareness não é apenas um exercício mental. Envolve todas as experiências, sejam elas físicas, mentais, sensoriais ou emocionais. É a totalidade de um processo que empenha o organismo total. Fritz Perls, Londres. Apesar de as palavras percepção e consciência não abarcarem isoladamente a essência do termo inglês neste livro, optou-se optou-se por traduzir awareness pela palavra composta percepção consciente, no intuito de aproximá-la de seu sentido pleno, deixar bem marcadas todas as ocorrências no texto e facilitar a compreensão do leitor de língua portuguesa. Capítulo 1. Um choque entre duas visões de mundo. Volta e meia as pessoas me perguntam: se as coisas não são feitas de matéria, então do que tudo é feito? E eu respondo: consciência. Tudo é feito de consciência. Mas a consciência é um conceito confuso, nebuloso. E é aqui que a física quântica apresenta a resposta que estamos procurando, pois, numa visão de mundo quântica, tudo é confuso, até a matéria. Tudo é possibilidade antes de fazer parte da nossa experiência. Mas se isso é tão evidente, por que os cientistas discutem o assunto? Com efeito, eles ainda discutem todo tipo de coisa. A base de tudo é a matéria ou a consciência. O que significa sermos humanos? Deus existe? Apesar de essas questões serem importantes em nosso mundo cotidiano, o que mais importa são os valores. A maior falha da visão de mundo materialista é que ela denigre valores arquetípicos, amor, verdade,
justiça, beleza, bondade, abundância e os significados que extraímos desses valores. No entanto, para a maior parte da população mundial, valores como amor ainda são importantes. A física quântica, por seu lado, traz consigo uma nova visão de mundo que pode desenvolver valor e significado à nossa vida, proporcionando respostas e perguntas como quem somos e o que significa sermos humanos. Certa vez, alguém me perguntou se eu via alguma semelhança entre a teoria quântica e a teoria do universo. Essa é de fato uma boa pergunta. A teoria quântica resultou da observação de objetos minúsculos do mundo material, o mundo submicroscópico. Por outro lado, a teoria do universo visa explicar o mundo em grande escala. Como ambas podem se relacionar? Na teoria quântica da consciência, os aspectos macroestruturais do universo físico perdem muito de seu interesse. A cosmologia moderna, graças em boa parte à ciência materialista, evitou lidar com o mundo interno da consciência e, por esse motivo, ela parece não ter relação alguma com os problemas reais que nos ocupam o tempo todo. Mas os conceitos da cosmologia moderna são meras distrações, não muito diferentes da preocupação dos pensadores cristãos medievais em descobrir quantos anjos podiam dançar sobre a cabeça de um alfinete. Acho interessante notar que os materialistas científicos costumam propor seus próprios deuses tão excitantes. Todo o conhecimento exótico que temos hoje acerca do espaço exterior tornou-se um substituto moderno para os deuses das antigas religiões. Desde os arquétipos de Platão até os anjos do cristianismo e os deuses hindus, mais humanos como Shiva, em seu lugar, hoje em dia, invocamos buracos negros e matéria escura na tentativa de substituir os arquétipos e deuses de eras anteriores. A ciência moderna simplesmente ignora a consciência e concentra-se numa ideia de universo que substitui arquétipos e valores por conceitos modernos como buracos negros e buracos brancos, ou matéria escura e energia escura. Devemos reconhecer que a ciência deve sempre consistir em três componentes. Precisa basear-se numa teoria. Essa teoria precisa ser averiguável mediante dados experimentais. E essa teoria precisa ser útil. Precisa ser aplicável a assuntos humanos. Enquanto os estudos da consciência estão produzindo agora temas dignos de investigação, tecnologicamente úteis, experimentalmente verificáveis, a ciência materialista moderna envolve-se mais e mais com objetos de investigação inúteis e não averiguáveis. Assim, temas que antes eram considerados mais esotéricos e menos científicos estão se tornando mais úteis e mais científicos. Ao mesmo tempo, aquilo que antes era ciência pragmática está se tornando mais abstrata e menos útil, assemelhando-se mais às antigas tradições espirituais. E as tradições espirituais estão se parecendo mais com a ciência. E finalizamos por aqui este primeiro dia de, para algumas pessoas, muita novidade. Eu sou Vanessa Luz e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e não deixe de ler a descrição do vídeo. Um beijo no coração e até o próximo dia de leitura.